Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a confiança do nosso pastor, e que confiança. Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. A partir do verso 22. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, e lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mãos nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Irmãos, é 37, 22, não sei se eu falei errado, né? Gênesis 37, 22, né? E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos dar graças a Ti por esta manhã. Pai, este é um momento tão precioso em que nós vamos ser ministrados pela Tua palavra. Que o Senhor mais uma vez use de grande compaixão e misericórdia com a minha vida, e que através da minha vida, Pai, seja transmitido aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, seja transmitido à Tua igreja, Pai, que possamos sair daqui mais uma vez alimentados com esta palavra abençoada que vem do alto trono do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti e Te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Irmãos, o Senhor colocou essa passagem bíblica no meu coração para a gente falar sobre o tema, sobre propósitos de Deus. Irmãos, e os propósitos de Deus, ele está muito além do imaginário humano. Tudo aquilo que a gente pensa e imagina, Deus faz diferente. A gente pode montar um quebra-cabeça e falar vai ser assim, assado, tá? Mas Deus, Ele tem os meios. A gente erra quando a gente fala Deus ainda não perdeu o controle. Irmãos, é errado isso. Quando eu digo ainda, é porque é propenso a acontecer, né? Eu ainda não cheguei, é porque eu vou chegar. Então se a gente fala Deus ainda não perdeu o controle, então quer dizer que Ele vai perder. Mas Deus nunca perdeu o controle, nunca vai perder. O controle, todo o controle está em suas mãos. Haja o que houver, passa o tempo que passar, depois que tudo acontece, nós olhamos e falamos: esse era o propósito de Deus. Mas no momento, irmãos, que a gente passa, e eu peguei esse texto bíblico aqui inspirado pelo Senhor, sobre a vida desse moço, José. Então Deus tinha um propósito na vida desse moço. Qual era o propósito de Deus? Deus precisava preservar, nossa professora, glória a Deus pela vida da Elis, preservar uma linhagem. Ele estava preservando uma linhagem que vinha desde Abraão, e que dessa linhagem nasceria o Cristo. Então ele vem preservando, ao longo da história ele vem trabalhando para preservar essa linhagem, e esse moço foi o escolhido. Então Deus escolheu esse moço. Ele sabia? Não. Só que Deus deu sonho a eles. E ele fala para os irmãos: olha, eu tive um sonho que o meu feixe de trigo estava em pé e o feixe de vocês se prostravam. E aí eles já não gostaram daquilo. Olha, eu tive outro sonho, eu vi o sol e a lua e as estrelas, e 11 estrelas se prostravam. Aí eles olham: você vai dominar sobre nós? Você vai ser o nosso governador? Ninguém sabia, mas estava no coração de Deus. Então Deus começa a trabalhar para preservar a nação de Israel, e isso vai acontecer lá no Egito. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmão, nesse texto, que esse moço tinha 17 anos, e a Bíblia vai dizer também que Jacó, o seu pai, amava mais a José do que aos seus irmãos. Irmãos, aqui eu tiro uma lição para mim.
para mim e para você. Pelo fato dele demonstrar mais amor por este filho, incitou a ira dos outros. Uma dica, tá? Eu não sei se você tem filho, algum que você tem uma preferência, mas não demonstre, porque se você demonstrar, provoca a ira do outro e terá problema. A Bíblia, ela não relata, irmãos, mas eu olho um pouquinho mais para trás, quando você vê os dois primeiros filhos lá de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim odiava Abel. Por que será que ele odiava, irmão? Talvez aconteceu a mesma coisa, um irmão teve privilégios, ele teve mais amor dos pais do que o outro. Eu estou comentando isso de experiência, porque a Bíblia não diz isso, mas aqui o texto diz que José, ele amava mais, ele era mais amado, de Jacó. Por quê? Porque ele era filho da sua velhice, ele era filho da mulher que Jacó amava. Ele trabalhou 14 anos, mas a mulher que ele amava, e ele se casa com ela, ela não gera filhos. Fala, meu Deus. Irmãos, Deus, ele embaraça a cabeça do homem. Ele queria um povo na terra para ser o seu povo, para adorar e propagar o nome dele. E ele chama um homem e fala, Abrão, da tua semente vai ser o meu povo. A mulher com 80 anos era estéril. Deus não podia pegar já uma família que tivesse 12 filhos, como por exemplo a minha, né? Já tem 12 filhos, é fácil. Olha aí, Abrão, a tua semente vai ser igual às areias do oceano, mas nem filho ele tinha. Fala, poxa, Deus, não poderia ser diferente? Então, quando chega nesse período, a mulher, Raquel, que gerou esse menino, José, ela era estéril. E foram anos, ele teve 10 filhos com as outras esposas, até chegar a vez de Raquel, e José é o 11º filho. Mas por que isso? Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E haveria o tempo de José nascer. Ele não podia nascer antes, não podia ser depois. Tinha que ser naquele período. E nós, né, para nós, irmãos, nós temos um calendário. Janeiro, fevereiro, março, dia 1º, dia 2, 3, 4, o ano tal. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então para Deus não tem essa contagem que nós temos. E Ele trabalha à sua maneira, no seu tempo. Nós é que temos dificuldade de lidar com isso, o tempo. Eita Deus, esperar, irmão, saber e aprender a esperar é uma virtude. Coisa que o ser humano tem uma dificuldade terrível. E geralmente a gente quer atropelar, colocar a carroça na frente dos bois, porque está demorando a acontecer. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que foi plantado, há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo. Irmãos, antes de conhecer Jesus, Deus já cuidava da minha vida, eu não sabia, porque tinha um propósito. Eu cheguei na igreja aos 28 anos de idade, eu era solteiro, eu fui casar, irmãos, com 34 anos. Eu falava, meu Deus, por que eu casei tão tarde, né? Poxa, mas demorou, quase que eu já sou avô direto ao invés de ser pai, aos 34 anos. Mas Deus tinha um propósito, irmão, mas eu não sabia. E eu vou relatar daqui a pouco sobre esse propósito. E aí Deus pega esse moço, os irmãos ficam irados com ele, jogam num poço, depois vende para os ismaelitas e ele se torna escravo lá no Egito. Ele é vendido como escravo. O amadinho do pai, o queridinho do papai, agora ele é escravo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos amou. E por ser amado do pai, nós somos alvo. Nós somos alvo. Só porque somos amados do pai. Poxa, só porque eu tenho privilégios do meu pai que me ama incondicionalmente, incita a ira de pessoas, incita invejas. Irmãos, a Bíblia diz, ela vai dizer para nós também, que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, seja espiritual, seja física. E aonde o amado, o querido do papai chega, ele é diferente, ele tem algo de diferente. E isso provoca ciúme em outras pessoas, provoca a ira em outras pessoas. Eu não sei se você já passou por situação, mas eu tenho certeza que sim, porque todo o amado do pai, ele padece perseguições. Jesus não falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Perseguiram os profetas que vieram antes de mim, estão me perseguindo e vão perseguir vocês também, porque existe uma marca, porque você é amado do pai. Irmãos, uma vez eu vivi uma experiência, eu não sei se eu já contei isso aqui. Eu fui com um amigo numa triagem de psiquiatria, que ele foi buscar remédio para a sogra dele. Eu não sei se vocês sabem, mas tem muitos quadros de psiquiatria que não é psiquiatria, é demônio, a pessoa está endemoniada. E eu estou lá na fila esperando lá atender o meu colega, de repente veio um cidadão de lá para cá, parou perto de mim e falou, vai embora daqui. Você não é bem-vindo nesse lugar. Olha só, irmão.
mas com muita ira no olho, assim, ó. Aí o rapaz que estava comigo, ele era novo na fé, ele falou, ele te conhece? Eu falei, ele não, mas o que está nele me conhece. Ele falou, o que você está querendo dizer com isso? Eu falei, que é demônio. Ele falou, você está de brincadeira? Eu falei, é demônio. Irmãos, o amado do Pai chegou, o inferno se incomodou. Ele falou, sai daqui que aqui não é teu lugar. Eu disse para ele, aqui não é o teu lugar. Você vai sentar e ficar quietinho lá, porque se eu levantar a mão aqui, você sabe o que acontece. E no nome de Jesus, você vai ficar quietinho lá. Quem determina é o amado do Pai. Só que aí, irmãos, esse jovem é vendido. E todo aquele que tem um selo, que tem uma promessa, irmãos, ele se destaca. E aí Potifar comprou esse jovem, viu que ele tinha talento, que ele era desenrolado, falou, você vai tomar conta da minha casa, vou entregar na tua mão. E ele pega a mão e prospera o negócio. Só que ele começa a ser assediado pela esposa de Potifar. E ele, como um bom servo de Deus, ele se esquiva, ele corre, ele tem muito temor. E aquela mulher tentou a todo custo, investiu e não tinha jeito, até que um dia que ela agarrou ele. E ele, não tendo como se esquivar, ele soltou a roupa dele e correu, e ela o acusou de assédio, e ele foi parar na cadeia. Irmãos, isso é um pensamento meu, tá? Mas Deus, ele é perito em esconder coisas preciosas. José, não é o tempo ainda, eu vou esconder você lá no calabouço, você vai ficar escondido lá, e vai chegar o tempo de eu abrir a cortina e te apresentar. E às vezes, irmãos, a gente quer agora, a gente quer hoje, ai Deus, como eu gostaria. Não, tem um tempo, calma. Deus está preparando, Deus está lapidando, Ele está preparando o vaso. E às vezes o vaso, ele é muito afoito, ele é muito apressado, e Deus fala, eu vou ter que prender, senão ele vai chegar antes do tempo. Eu vou ter que esconder. Irmãos, o petróleo é precioso, né? Deus escondeu lá na terra, o homem teve que achar. E o diamante, e o rubi, e o ouro, Ele escondeu. Irmãos, Deus é perito em esconder coisas preciosas. E o homem teve que procurar para achar. Eu acredito, né? Eu penso que ainda tem pedras preciosas que o homem ainda não achou. De tão bem que o Senhor escondeu, de tão precioso que é. Procura a história do diamante mais caro do mundo. Aonde que ele estava? O que precisaram fazer para achar esse diamante? O Senhor esconde, irmãos, coisas preciosas. Olha só que coisa tremenda. O faraó mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Foi o tempo de Moisés. Deus pega e esconde Moisés lá no palácio de faraó. Você quer matar? Tá aí, mata ele. Escondeu Moisés dentro do palácio de faraó. Eita Deus. Davi, eu vou esconder você atrás de um grupo de ovelhas. Vai chegar o tempo que você vai ser chefe sobre o meu povo. E vai chegar a hora, irmãos, que essas cortinas vão se abrir. Vai chegar o tempo em que Deus vai falar, ei, venham todos. Eu vou mostrar a preciosidade que eu escondi durante anos. Vai chegar o tempo, irmãos, vai chegar a hora. Em algumas situações a gente fica meio preocupado, a gente fica meio com medo. Mas calma, calma, aquieta o teu coração. Vai chegar o momento. Irmãos, o vaso, ele tem, não sei se você já viu o processo de fabricação do vaso. Talvez o que eu vou falar aqui comigo se enquadra. E você observa se enquadra com você. O barro que é feito, o vaso, a terra, não é qualquer terra, é uma terra específica. Então Deus, ele vai lá e pega aquela terra. Deus não, o oleiro, ele vai lá e pega aquela terra. A primeira coisa que ele faz, passa numa peneira para tirar as impurezas. Aquilo que não serve, começa a tirar. Pedregulho não serve, folha não serve, resto de árvore também não serve, raízes. Você se enquadra com isso? A gente chega na igreja e Deus olha para mim e para você e fala, isso aqui não serve, isso aqui também não. E vai passar na peneira. E quando passa na peneira, tem que esfregar a mão assim, ó, para sair somente o que é bom. E aí Deus começa a esfregar. E aí e quando esfrega, dói, machuca. Deus está doendo. Cinge teus lombos. Eu estou tirando as imperfeições. O agregado não me interessa. O que me interessa é a terra pura. O agregado não tem valor para Deus. Aquilo que você trouxe do mundo junto com você, isso não interessa. Eu preciso passar na peneira para poder tirar isso. Isso não me interessa. Eu quero aquela terra boa que quando eu colocar água nela, vai ter um barro consistente. Aí vem o oleiro, pega, joga água que vem do trono de Deus, coloca naquela terra, faz um barro e ele leva para formar o vaso. E ali vai para a mão do oleiro. Já viu como que é legal fazendo na mão do oleiro ali, fazendo um vaso? É até bonito de se ver. Mas se alguma coisa sai errada, ele afunda, não está saindo bom, não, deixa eu recomeçar. Olha, não está do jeito que eu quero, eu vou recomeçar. Aí ele pega a massa tudo assim, como se estivesse com raiva. Amassa aquele barro e aí começa a modelar de novo.
Depois que fica pronto, o vaso vai para um lugar, irmãos, que é literalmente uma estante. Ele fica no escuro e sem oxigênio. Ninguém vê, ninguém sabe que ele está ali, é só ele sozinho. É um tempo que vai tirar ainda alguma imperfeição que esteja no barro, se porventura existir. E depois que ele sai da prateleira, depois de um tempo que ele está ali repousando numa prateleira sozinho, no escuro, aí ele vai para o fogo. Vamos para o teste final? Vamos no teste final? Então todo esse processo, irmãos, é para ele resistir na hora que passar pelo fogo. Porque se não tiver o processo completo, na hora que chegar no fogo ele não resiste, ele não aguenta, ele estoura, dá trinca. E nós ouvimos um testemunho aqui, irmãos, é fato, a pessoa foi lá e reprovou, vai, volta, estaca zero, vai estudar de novo, aprender de novo, e fala, reprovou, vai ter que voltar, até chegar uma hora que vai ser aprovado. E geralmente, irmãos, se tratando das questões espirituais, muitas vezes nós temos que voltar e reaprender, porque a gente é muito teimoso, a gente é muito turrão, nossa natureza humana é uma coisa maluca, né? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E no achismo nosso, muitas vezes a gente quer a coisa da nossa maneira e Deus olha e fala, não aprendeu, volta na estaca zero, vai estudar de novo até chegar na hora da prova. Eu não sei se você sabe, mas o que mais resiste à temperatura é a terra. Então o barro ele resiste, mas tem um processo para ele resistir. E aí quando passa pelo fogo, fez o vaso, está pronto, agora você vai ficar aqui descansando, tomando um sol, até que alguém vai poder utilizar esse vaso. E aquele que usa o vaso é o Senhor. Vai chegar o momento dele jogar, derramar o azeite dentro do vaso e quando isso se enche, irmãos, quando isso transborda, aí a gente vê o agir de Deus. E Deus ele vai na contramão do mundo. A gente tem a nossa ótica, que é natural que, se eu quisesse um pregador, uma pessoa desenrolada, eu vou já pegar uma pessoa eloquente, alguém que já fala com muita facilidade, e eu vou mandar ele ler a Bíblia, e esse vai ser o pregador. Na nossa ótica, na ótica de Deus, irmãos, ele vai lá, um jovem, um menino, que tem muita dificuldade com o público, é esse jovem que vos fala. Na minha infância, irmãos, a professora falava, Silas, vem aqui na frente ler um texto. Meu irmão, dá até dor de barriga. Era terrível aquilo, era terrível. Jamais eu consegui encarar o público, era uma dificuldade terrível. Silas, vem aqui na lousa escrever alguma coisa. Meu Deus do céu, aquilo para mim era um tormento. E aí eu me converti, convidei Cristo para a minha vida, aos 28 anos de idade, eu chego na igreja. Eu tinha uns 3 meses de crente, um dia uma irmã, na tarde da bênção, veio orar para mim e falou, irmão, eu vejo você pregando em cima do altar com sabedoria. E eu olhei para aquela irmã e pensei, falei, coitada, ela não sabe o que ela está falando, coitado de mim. E hoje eu estou aqui para testificar, irmãos, que Ele é Deus, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. E Ele estabelece um propósito e Ele vai fazer. Por que que Ele faz? Porque Ele é Deus. Ele faz da maneira que Ele acha melhor. Se Ele quisesse uma pessoa eloquente, Ele chamaria, não, mas eu quero aquele rapaz que não sabe falar em público. Irmãos, essa semana eu vivi uma experiência tão fantástica, tão tremenda, que nós ganhamos uma licitação. Eu fui fazer treinamento de NR10, que é segurança e eletricidade, NR35, que é segurança e altura, e NR12, que é segurança em máquinas, na área que a gente tem, a empresa que a gente trabalha. E eu fiquei a semana inteira na Escola da Aeronáutica do Brasil, no berço da Aeronáutica do Brasil. De lá saem pilotos, saem cadetes, de lá saem controladores de voos, um contingente de mais 3.500 pessoas, sendo que a maioria são alunos. Mas eu me impressionei com a organização, com a limpeza, com o respeito, com tudo que eu vi ali. Eu ficava pasmo assim, mas eu pensava, Senhor, a tua igreja precisava dar uma passada por aqui, para aprender com essas pessoas. Irmãos, não se fala palavrão, é tudo muito é muita ordem e decência. E eu ficava olhando para aquilo, e aí, irmãos, eu chego numa sala com quase 30 alunos, esse menino que tinha dificuldade com o público, aí tem tenente, tem sargento, tem cabo. Na hora que chegou um superior e entrou na sala, todo mundo prestando continência, e eu olhando assim, pensando comigo, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Deus? Olha isso aqui. Eu fui chamado de professor, olha que benção, professor está aqui para ministrar para vocês. E são pessoas, irmãos, que têm patentes. E eu ficava olhando para aquilo assim, falando, meu Deus, como é que eu vou me desenrolar nesse meio aqui?
Mas o Senhor me honrou. Nós fizemos uma ministração durante aquela semana e com ainda um pouco de ousadia eu falei do nome de Jesus. Eu falei dessa palavra bendita. Um pouco de ousadia eu falava: meu Deus, da onde o Senhor me tirou para eu estar aqui neste lugar? Para mim é um lugar de honra. Mas a Bíblia diz que tira do monturo e faz assentar no meio dos príncipes. É assim que Deus faz, irmão, mas tudo no seu devido tempo. Então às vezes a gente olha para nós, a gente olha para a nossa capacidade. Não, esquece. Deus não tem nada com capacidade humana. Ele tem com o coração quebrantado, Ele tem com o coração que o recebe. E aí Ele vai trabalhar e preparar essa pessoa para que ela seja um instrumento na vida dele. Mas o tempo, o processo, você imagina esse José, irmãos, o jovem, ele procurava fazer tudo direito e tudo dava errado. Tudo saía dos trilhos, tudo saía dos conformes, nada saía como ele queria, saía tudo ao contrário. A Bíblia não relata, mas imagina eu ou você passando por um processo e chegar numa cadeia preso por algo que eu não fiz, o que é que eu faria? Eu ia resmungar. Poxa Deus, que isso, se o Senhor não gosta de mim? Não é possível um negócio desse. Só porque o meu pai gosta mais de mim do que meus irmãos, eu me tornei um prisioneiro? Poxa Deus, o Senhor não deve gostar de mim também não. Irmãos, acontece coisa na nossa vida que a gente fica falando: poxa Deus, não é possível isso. Mas eu trabalhei em muitas empresas, em várias empresas, perdi as contas. Em muitas empresas que eu trabalhei, entrou em dificuldade financeira e algumas faliu. Eu ficava olhando para aquilo, eu falei: Deus, eu estou vendo, chega na hora que eu não posso mais registrar carteira, porque toda empresa que eu trabalho fecha as portas, então eu estou me sentindo aqui, está difícil para mim o negócio. Eu trabalhei numa empresa que eram dois sócios, um era crente. Um dia eu cheguei para ele e falei: Varão, faz um favor para mim. Eu estou igual o Jonas aqui. Vai afundar esse barco. Me joga para fora. Ele falou: o que você quer dizer com isso? Eu falei: dá minhas contas que eu estou indo embora. E contei a história para ele, né? Ele falou: não, então eu vou fazer sua demissão. Vai embora logo antes que a minha empresa feche. Irmãos, era uma coisa impressionante. Era impressionante. Eu entrava numa empresa e falava: Deus, por favor, mais uma não. Era fato, era dito e feito. Até a última que eu trabalhei, nosso irmão Roberto ia lá, trabalhava com motores, irmão. Eu trabalhei lá, outro dia eu fiquei sabendo através dele que a empresa fechou as portas. Eu só passei por lá e eu falei: Deus, o que acontece comigo, Deus? O que está de errado comigo? Irmãos, eu trabalhei numa empresa, pasmem. Tá? Muitas vezes, irmãos, o ser humano se coloca num coitadismo. Porque eu sou miserável, porque eu sou só eu. Não, tem um monte de gente padecendo. Filhinhos do papai estão padecendo por aí. Você não é o único, tá? Só para você ter, você não é o único, tá? Pega as histórias dos homens de Deus, das mulheres, você vai ver o percurso, a trajetória. Eu estou trabalhando numa empresa que tinha 5 ou 6 funcionários. Era uma empresa pequena e o dono ele é norte-americano. Ele tinha uma filial no Brasil, uma filial no México para atender a América Latina, e no Brasil para atender toda a América do Sul, que é o Brasil em geral. E ele entregou a dos Estados Unidos para o filho, se não me engano, a do México para a filha, e ele veio no Brasil para fechar a empresa daqui. Quando chegou aqui, tinha umas dívidas com a Receita Federal, e ele chamou um grupo de funcionários e falou: tá assim, eu vim para fechar, mas eu não consigo, essa dívida é só negociar e continuar pagando, e eu vou dar a empresa para vocês. Então chama o Silas. Não, o Silas não, mas ele deu a empresa para o grupo de funcionários e me tirou fora. Naquele dia eu fui para o banheiro e eu chorei. Eu falei: Deus, o Senhor não gosta de mim, não é possível. Quando a empresa não fecha as portas, acontece um negócio desse. Eu sou excluído. Mas aquele dia eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu não me conformava com aquilo. Eu falava: poxa Deus, eu sou o queridinho do papai, mas eu me tornei um patinho feio? Que negócio que é esse? E os colegas de trabalho, irmãos, que tinham o mesmo salário que eu, de repente o salário dele triplicou, e nossa, porque isso? E eu olhava para aquilo e falava: Jesus amado, o que está de errado na minha vida? Mas tinha um processo, né? Deus estava trabalhando. Hoje nós temos um CNPJ e nós temos a nossa empresa. Eu não conseguia entender, era como se Deus estivesse falando para mim: Silas, eu não quero você trabalhando com CLT, eu quero que você tenha o teu próprio negócio. Mas eu não entendia isso. Irmãos, a minha não vai falir, glória a Deus por isso. A minha não vai a minha não vai falir, porque o meu patrão é Deus e nele não há falência. Amém? Glória a Deus. A minha vida, irmão, não serve de parâmetro para ninguém. O nosso parâmetro é Cristo, amém? Mas essas experiências servem para trazer um conforto para você. Você não é pior do que eu. Você não está em situação pior do que os outros. A questão é que com cada um Deus trata de uma maneira.
Deus pega Moisés, criado no Egito, e fala: agora você vai lá para a terra de Midian há 40 anos. Vai apacentar o gado do teu sogro aí, depois eu vou colocar na frente do meu povo 40 anos, para trabalhar com o meu povo no deserto. Davi, vai cuidando das ovelhas do teu pai aí, na hora certa eu te tiro e coloco lá para derrubar gigantes, e depois você vai governar o meu povo. José, eu vou te levar num caminho, eu vou colocar você lá na cadeia, mas eu vou te tirar de lá e você vai ser o maior governador que essa terra já produziu. Dentro do calabouço. Então, irmãos, esses momentos de sequidão, momentos de dor, de aflição, são momentos em que Deus está tratando, que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo na nossa vida. O problema é que a gente não enxerga, o problema é que a gente não consegue entender, e também não precisa entender, né? Porque o fim vai justificar os meios, os meios justificam o fim. Olha para o que você está passando hoje, já começa a vislumbrar o futuro. Mas é luta, é dificuldade, nada vem fácil não, nada é queridinho do papai, toma aqui que eu vou te colocar num lugar de honra. Antes da honra, irmãos, virá a dificuldade, o choro. Ainda bem que a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Essa noite pode ser uma noite, pode ser uma semana, meses, anos, como foi com esse jovem aqui, José. Segundo o que eu pude apurar, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos, e ele chega lá no governo mais ou menos por volta de 30 anos, então aparentemente aí 13 anos o processo na vida desse jovem. O tempo da minha vida e o tempo da sua vida, irmãos, foi Deus que determinou, para cada um uma maneira, e a gente não consegue enxergar, entender, e a nossa cabeça entra em parafuso, é uma confusão. Quando eu conheci minha esposa, hoje a minha esposa não está presente, ela teve uma indisposição, mas quando eu conheci minha esposa, uma moça muito bonita, e tinha um monte de jovem interessado, mas ela tinha um menino de 6 anos, e eu falava: Deus, até daria para mim se não tivesse aquele menino. Irmãos, eu tinha uma resistência com o nome padrasto, era uma resistência, por quê? Quantos casos de padrasto que nós temos aqui que deu certo, você nunca vai ver na televisão, mas o que deu errado está lá. E o sensacionalismo em cima do que deu errado. Então esse nome me assustava, por quê? Porque eu só via desgraça em volta desse nome. Poxa, mas o que tem de errado com esse nome de padrasto? Não é, 95 casos de padrasto deram certo, um deu errado, o que deu errado vai para a televisão. Então aquilo me assustava e eu falava: não, Deus, isso é muito para mim, eu não quero. Irmãos, eu orei 1 ano e meio pedindo para que Deus tirasse do meu caminho, e quanto mais eu pedia para Deus tirar, mais aproximava. Uma hora que você puder, pergunte para minha esposa, para Simone, como que foi uma confusão o nosso pré-namoro. E eu falava: Deus, não dá, Senhor, é muito para minha cabeça, Senhor, se ela estivesse sozinha, tudo bem, mas Deus, não dá, esse menino não dá. Irmãos, eu fui relutando, e chegou uma hora que Deus bradou, e eu falei: tá bom, Senhor, então o Senhor vai me ensinar a ser um pai para esse menino, porque ele não tem. Irmãos, e eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor me deu esse menino, se eu não queria? Irmão, Deus nunca respondeu, nunca falou nada. Ele tem que dar satisfação pelo que ele faz? Não, ele é soberano, ele faz como ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, e ele não precisa explicar o que ele está fazendo. E aí, irmãos, os anos se passaram, foi passando, Deus nunca respondeu, também nunca fiz questão mais de perguntar, já que eu perguntei uma vez e não veio resposta, então deixa para lá. E o tempo passou, eu casei em 2005, no ano de 2015, eu precisei 10 anos depois, eu precisei viajar para o Rio de Janeiro a trabalho, e eu ia ficar 1 ano lá. E nessa época eu estava trabalhando com um grupo de jovens, homens, numa reunião semanal, numa casa, trabalhando com jovens, jovem que veio do crime, jovem que veio da droga, e aqueles jovens estavam comigo. E a maioria deles foram criados sem pai. E irmãos, foi numa tarde, o pastor chamou aquele grupo e explicou para eles: ó, o Silas está indo para o Rio de Janeiro, ele vai ficar 1 ano, nós vamos nomear uma pessoa para substituí-lo, tá? Enquanto ele estiver no Rio de Janeiro, e quando ele voltar, ele retoma o posto. E eu gostaria que vocês dessem uma mensagem para ele, né? E, irmãos, cada jovem daquele deu uma mensagem. E, irmãos, naquela tarde foi algo surpreendente ao meu coração. Teve um daqueles jovens que ele foi criado sem pai e sem mãe. Então a mãe dele foi a avó. E ele falou para mim assim: quando você começou aquele trabalho comigo, por muitas vezes eu quis desistir, por muitas vezes eu quis parar. Esse jovem chegou a entrar na igreja, irmão, sob efeito de entorpecentes, e falar para mim assim: eu estou aqui, eu estou sob efeito de droga, mas eu preciso de ajuda.
abracei aquele jovem, vamos cultuar Deus aqui, Deus vai fazer uma obra. E aquele jovem, ele falou para mim assim, ó, até então, pastor, eu não sabia o que era um amor paterno. Eu não sabia o que era isso. E eu queria fugir, eu queria correr do tratamento, mas o amor que você ministrou na minha vida me prendeu, me cativou. Aí o Espírito Santo abre meu entendimento. Tá vendo, filho? Amar o do teu sangue é fácil. Eu te dei um que não é teu sangue para ensinar você a amar alguém que não tenha o teu sangue. Olha para esses jovens aí, ó. Irmãos, 6 foram criados sem pai. Como é que você amaria esses jovens se eu não tivesse te ensinado com o teu enteado? Irmãos, aquele dia eu chorei igual uma criança. Eu falei, olha o propósito de Deus. Olha o propósito de Deus. Mas eu sabia, não. Eu relutei, sim, muito. Eu não queria aquilo. Mas Deus tinha estabelecido um propósito na minha vida, do qual eu não sabia. E depois que eu vi, que eu entendi aquilo, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Um dia, meu enteado chegou no dia dos pais, me deu um abraço, falou, parabéns, feliz dia dos pais, obrigado pelo bom pai que você tem sido para mim. E eu falei, eu é que tenho que agradecer. Falei, você, menino, não sabe o quanto você me ensinou. Você não tem ideia do quanto você me ensinou. O professor aqui é você, eu sou aluno. Então, irmãos, vai aqui um recado, não reclama do que está acontecendo com você hoje. Deus tem propósito dos quais nós não podemos enxergar, porque está lá na frente. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E não adianta, irmãos, por mais que a gente queira, não tem como. Enquanto não passar o tempo, e aí a gente olha para trás, o que a Bíblia diz em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, todos nós aqui fomos chamados e Deus tem um propósito, e Ele vai trabalhar para que esse propósito estabeleça com perfeição da maneira que Ele quer. Porque se dependesse de nós, mas a gente ia estragar tudo. Olha o que Abraão fez. Vou te dar um filho. Ah, mas minha mulher é estéril. Ah, se deita com a criada e vai nascer um filho. Não sei se você percebeu no texto aqui, aquele grupo que levou José para o Egito era ismaelita, era descendente do outro filho de Abraão. Olha só, o outro filho de Abraão levou como escravo o filho que estava na linhagem da promessa. Um erro que ele cometeu lá atrás. Então, irmãos, em alguma situação, Deus sabendo o nosso coração e os nossos intentos, então Ele fala, esse aí ou essa aí eu vou ter que prender. Eu vou ter que prender porque senão vai atrapalhar. Então leva lá e fica lá. Olha só que interessante. Esse homem, José, ele vai para a cadeia, é preso injustamente e mesmo preso, ele ainda se destaca. O que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, lá depois do verso 11, ele diz assim, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e faz do Senhor o seu braço forte, porque ele é igual a uma árvore plantado próximo aos ribeiros, ele estende as suas raízes para o ribeiro, não tem medo do tempo da sequidão, as suas folhas continuam verde e ele ainda dá o seu fruto, mesmo em tempo de sequidão, ele ainda dá fruto e a sua folha continua verde. Irmãos, uma árvore que dá fruto, ela incomoda, e muito. Uma árvore que dá fruto, bom fruto, incomoda e muito. Pode ser às vezes até dentro da própria casa, fala, meu Deus. Mas sabe que às vezes, irmãos, aquele que está lá dentro da tua casa, trazendo problemas, é uma pessoa que Deus levantou para te ajudar, para te ensinar, para tratar, e você fala, Deus, tira do meu caminho, Deus não tira. Tira do meu caminho, Deus não tira. Senhor, eu não aguento aquela pessoa dentro do meu ambiente de trabalho, eu não aguento. Quem sabe aquela pessoa é uma pessoa que Deus levantou para provocar um confronto. Que existe a afronta e existe o confronto, né? A afronta já vai para a falta de respeito, mas o confronto, irmãos, é o confronto contra o nosso ego, contra o nosso orgulho. E Deus é perito em confrontar o homem. E aí Ele usa as situações. De repente você olha para dentro da tua casa e entende que o seu cônjuge é um problema na tua vida. Talvez não. Talvez o problema seja você e você não consegue ver. Talvez você imagine que o problema é o teu filho.
Vai ver, não é o filho, às vezes o problema está lá dentro. E como a gente não consegue enxergar, então Deus usa pessoas para bater, para tocar naquilo que a gente não gosta. E aí vem confronto, você fala, misericórdia, Jesus, tira essa pessoa do meu caminho. E Deus não tira. E de repente há um propósito de Deus. E Deus, de repente, Ele está requerendo mudança de mim, de você. Porque, olha só que interessante, você quer mudança daquela pessoa com quem você vive, tá? O cônjuge, ou filho, ou no ambiente de trabalho, o vizinho, o parente, seja lá quem for. Você quer mudanças, mas na verdade, de repente, a mudança tem que ser minha. Porque quando você muda, tudo muda à sua volta. Quando eu mudo, tudo muda à minha volta. E eu estou cobrando, exigindo mudança do outro, quando na verdade quem precisa mudar sou eu. Aí Deus olha e fala assim, vamos dar uma voltinha ali no deserto? Vamos dar uma passadinha ali pela caverna de Adulão? Vamos lá dar uma passadinha no Egito? E aí, irmãos, quando a gente se vê numa situação, não tem para onde correr, a gente consegue olhar para dentro e falar, poxa Deus, realmente, já dizia o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Renova em mim, Senhor, um espírito reto. Então muitas vezes, irmão, nós temos essa dificuldade de fazer essa leitura de nós mesmos, e a gente julga o outro, aponta o outro, e fala isso, fala aquilo outro, e Deus olha, não é isso que eu quero. Irmãos, algumas imperfeições, nós somos imperfeitos, é claro, mas algumas coisas, você imagina o mimadinho do papai governando uma nação? Será que daria boa coisa? O mimadinho do papai, aquele que o papai até fez uma túnica especial para ele, será que daria boa coisa? Então tem coisas, irmãos, que está na nossa vida que não deveria estar. Aí Deus vai trabalhar para tirar, para cumprir o propósito dele. E aí quando ele começa a trabalhar para tirar, aí vem os confrontos, aí vem noite de choro, aí vem dificuldade, e aí vem lamento, e aí vem a gente, né, briga, luta e fala, e Deus vai levando para um extremo até a hora da gente se render. Irmãos, eu não sei o porquê, eu vou dizer que eu era assim, tá? Não sou imperfeito, nós somos imperfeitos, mas eu tenho um certo nível de intolerância com gente folgada. Não, mas pensa numa intolerância com gente folgada. Aqui não tem, mas por aí tem um monte, com gente folgada. Mas era algo que eu não sabia que estava em mim, eu não tinha noção disso, e era algo que Deus não se agradava e Ele queria tirar de mim. Olha só, irmãos, tantos anos de crente, aí eu precisei mudar para o Parque João Ramalho. Olha como é que Deus trabalha. Tentamos alugar algumas casas e não conseguimos, e eu fui parar numa escola que eu não me dei, uma casa que eu não me dei conta que é em frente a uma escola. Adivinha o que o povo faz? Bota carro em frente à minha garagem. Bom, nos primeiros dias eu cheguei lá e falei para o cidadão, falei, você quer que eu te leve para o Detran de volta? Você não estudou o livrinho, você não sabe que a guia é rebaixada? Então eu chamei a atenção dele, ele olhou para mim e falou, você é folgado, hein? Eu falei, Jesus, eu sou folgado. Ele está em frente à minha garagem e eu sou o folgado. Eu falei, mas é muita ousadia, né? Então, irmãos, eu assim, eu dei uma dura assim no rapaz, eu falei, cara, você não pode fazer isso. E ele foi embora. Isso foi durante a semana. Quando foi no domingo, chega na igreja, teve uma palavra e o Espírito Santo veio falar para mim, é assim que você tem que ser. Eu falei, poxa Deus, tantos anos. Irmãos, eu cheguei a orar e falei, Deus, coloca aquele moço de volta no meu portão, que eu vou pedir perdão para ele. Irmão, veio um peso tão grande, mas tão grande. Aí eu falei, Deus, tudo bem, eu entendi, é algo que ainda está na minha vida, eu preciso arrancar da minha vida. Então, Deus, me ajuda aí, porque eu sou humano. Aí um dia eu vou sair de manhã, mano, para trabalhar. Quando eu chego no portão, o carro em frente ao portão, parado, 7:30 da manhã. Falei, não, Deus, eu já entendi o recado, eu não vou abrir minha boca, eu vou ficar quietinho. Eu abri o portão, mas fiquei lá. Glória a Deus, glória a Deus, oh glória, oh bênção, oh Jesus, não, eu tenho tempo, ainda bem que eu não bato cartão, glória a Deus por isso. Mas por dentro, irmão, aquilo estava fervendo dentro de mim. Mas eu falava, não, Deus, eu vou me controlar, eu preciso perder essa intolerância com gente folgada. E aí, vem lá uma pessoa de lá para cá, quando ela me viu, ela já ficou meio constrangida, e ela chegou em frente ao portão, bom dia, tudo bem? Ah, se o senhor me perdoa, não, tranquilo. Irmãos, eu tenho certeza que o meu silêncio fez muito mais efeito do que quando eu abri a boca para falar. O
meu silêncio surtiu muito mais efeito. E aí eu falei, Deus, eu já entendi o propósito. Então se quiser, até caminhões parar em frente à minha casa, eu não vou falar nada, porque é algo que eu sei que precisa ser mudado na minha vida. Então, irmãos, se tem coisas que virou um ciclo vicioso que está acontecendo com frequência, a gente precisa olhar para nós. Deus, o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa? O Senhor está querendo que eu olhe para alguma coisa, enxergue alguma coisa que eu ainda não vi? Tá? E a natureza humana briga consigo própria, essa é a verdade. A gente briga com a gente mesmo. Mas Deus vai trabalhando, Ele vai lapidando. E às vezes a gente olha para situações que a gente olha e a gente fala, quando é comigo, eu sofro as dores ali e tal, chega a hora que eu vou entender. E quando está acontecendo na vida de alguém, de um ente querido, e você olha, irmãos, a gente é crente, mas nós somos falhos. Tem as situações que a pessoa olha, ela conhece a Deus, acredita em Deus, mas ela olha e fala, Deus, infelizmente você não tem mais jeito não, porque esse meu marido aí não vai não, essa minha esposa aí, não dá não, meu filho. Irmãos, mas havia um homem em Israel chamado Saulo. Ele era um perseguidor de cristãos. Ele encarcerava, ele maltratava, batia, e se necessário até autorizava a morte, como foi autorizada a morte de Estevão na frente de Saulo. Era um homem que os apóstolos poderiam olhar para aquele homem e falar, esse aí. Só que Deus tem um encontro com aquele homem. Jesus tem um encontro no caminho de Damasco com aquele homem, e ele próprio diz que ele foi levado até o terceiro céu. É um dos poucos que eu vejo que não deu nenhum tempo de tratamento para Deus tratar e ensinar. Deus levou ele direto lá na faculdade de Deus, falou, você é um vaso escolhido meu, e você vai fazer assim, assim, assado, agora você volta. Que as pessoas olhavam e tinham medo, falaram, não, ele tá com traquinagem, ele tá com malandragem para perseguir a gente. Mas enquanto aquele homem estava cego, que ele ficou 3 dias cego, ele é levado para uma casa, e Deus vai lá e desperta um homem chamado Ananias, fala, Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa do homem chamado Judas, você vai orar por alguém que está lá, precisando de oração. E Deus abre a visão de Ananias, e ele mostra a Saulo, não, Senhor, esse não, Senhor, ele tem autorização dos principais, dos sacerdotes, para prender, trancafiar e perseguir cristão. Irmãos, essa palavra é para mim e para você. Não desista daquele por quem você tem orado, porque o Senhor disse assim, ore, porque é vaso escolhido meu, e muito ainda tem que padecer por amor do meu nome. Não desista, orem. Um dia alguém falou para minha mãe, esse moleque não tem mais jeito. E minha mãe dizia, tem sim. E eu estou aqui para testificar para você que tem jeito. A Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, ainda que esteja longe do meu alcance. Ai Deus, eu orava pelo ente, e cada vez que eu oro, a coisa fica mais complicada. Não tem problema, continue acreditando, porque vai chegar, de repente Deus está escondendo. Eu tem um amigo meu, irmão, que ele filho de família crente, e ele falava que dentro da casa dele ele não tinha paz, e ele estava nas drogas, nos vícios, e eu orava para ele, né, colocava sempre o nome dele em oração. E um dia ele falou para mim que na casa dele ele não tinha sossego. E de repente esse jovem sumiu, desapareceu. E um dia a mãe dele me ligou, Silas, olha, ele sumiu, você não tem. E aí eu fui lá na casa dela, imagina, desapareceu, ninguém sabia do paradeiro desse rapaz. Já tinha dias a família procurando para tudo quanto é lugar e não encontrava. Então vamos levantar uma campanha de oração por ele, vamos orar, pedir para Deus, eu tenho certeza que Deus está aguardando. E aí, irmãos, o que eu vejo nessa situação? Deus catou esse jovem e escondeu. Sabe onde Deus escondeu ele? Lá na Cracolândia. Misericórdia, lá na Cracolândia. Ninguém sabia que ele estava lá. E aí um dia Deus começa a trabalhar no coração daquele jovem. Ele vai até uma igreja, aceita Jesus. Depois de transformado, aí ele volta para casa, as cortinas se abriram. E ele chega diante da família, quando a família olha e se assombra com aquilo que eles estão vendo. Não é possível. Aquela que orou, a mãe que orou tanto tempo, quando ela vê o milagre, não é possível. Não é possível. Mas você não orou, você não pediu. Está aí, ó, transformado. Aquele que eu estabeleci um propósito, eu tive que esconder ele, porque pessoas estavam atrapalhando. Então escondeu lá na Cracolândia. Ninguém sabia onde estava. Chegou a hora que abriu as cortinas e apresentou. E hoje é um pregador do Evangelho, um obreiro na casa de Deus. Uma pessoa que ninguém apostava, uma pessoa que ninguém daria um tostão por ele, mas o nosso Criador, ele apostou.
Ele apostou no imprevisível, no improvável. Ele apostou em mim e apostou em você. É vaso escolhido meu. E vai chegar o dia, irmãos, dessa cortina se abrir. E sabe uma coisa? O ser humano, ele quer a glória para ele. O ser humano tem esse negócio de massagear o próprio ego. Então, para que isso não aconteça, Deus vai levando, amassando, até chegar o momento do ser humano falar: não, Deus, é dele, por ele e para ele todas as coisas. O dia que o homem colocar a mão e dizer eu faço, eu sei, perdeu a essência. Perdeu a essência. Mas enquanto o homem está ali, não, se não fosse a misericórdia dele, se não fosse ele, eu, Silas, eu não estaria aqui hoje, nesta manhã. Eu sou totalmente dependente dele. Se ele não fizer, irmãos, na minha vida, coitado de mim, quem sou eu? Por isso que muitas vezes Deus não tira algumas limitações. Porque se ele tirar, possa ser que o homem comece a se engrandecer, começa a se promover, em cima talvez de um dom que Deus deu a ele, ele começa a se promover. Então, para que isso não aconteça, Deus estabelece um propósito e leva por um caminho. Será que foi bom para Davi, irmãos, muitos anos da vida de Davi, ficar fugindo do rei Saul? Um rei que ele ajudava, um rei que ele estava servindo, e de repente dava 5 minutos naquele rei, tentava matar ele tinha que fugir, andando de caverna em caverna, morando na terra do inimigo. Você imagina na mente daquele homem, na cabeça daquele homem: poxa, eu já fui ungido dentro da casa do meu pai, na frente dos meus irmãos, e agora eu tenho que ficar fugindo. Era o processo de Deus, o processo até chegar o momento. Irmãos, nessa passagem bíblica de José, nós vamos chegar num ponto em que ele está lá dentro do calabouço, e Deus começa a usar a vida dele, e aquele homem que cuidava do calabouço falou: eu vou entregar na tua mão, você vai cuidar desses presos aqui para mim. E Deus começa a usar a vida dele, ele começa a organizar as coisas, e aí de repente tem 2 homens presos, o padeiro mor e o copeiro mor, estão presos lá, e os 2 têm sonhos à noite, e eles estão perplexos, perturbados com aquele sonho que tiveram, e aí vão contar o sonho. Aí quando conta o sonho, aí José chega, fala o sonho do copeiro mor, ele viu 3 cachos de uva, ele teve uma visão, e ele fala para aquele copeiro mor: você vai ser restituído lá no copo de Faraó de novo. E o padeiro mor, ele teve uma visão de um cesto de pães, e os urubus comiam. Você vai perder tua cabeça, você vai morrer. E como ele revelou o sonho, aconteceu. E 3 dias contado, é tirado os homens. Aí ele chega para o copeiro mor e fala: ei, quando chegar do lado de você, está do lado de Faraó, lembra de mim, fala de mim para ele, faz uma propaganda dele. Quando o homem sai do calabouço, dá um branco na cabeça dele, ele esquece de José. Você imagina, irmãos, quase 2 anos José lá esperando: poxa, eu ajudei o rapaz, interpretei o sonho dele, ele foi restituído, está do lado de Faraó, e eu esqueci. Não é que esqueci, irmãos, que não era tempo. Se acontecesse naquele dia, qual era a vaga que tinha? De padeiro, porque o padeiro morreu. José, eu não tinha me para ser padeiro, o teu negócio é outro. Você quer subir agora junto com eles? É a vaga que tem, serve essa vaga para você? Irmãos, assim diz o Senhor. Qual é a vaga que tem hoje? É isso que você quer? É esse o projeto? Não, eu tenho coisas maiores. Eu tenho lugares altos. Você está querendo pouco, você está sonhando com pouco. Sonhe um pouquinho mais alto, sobe um pouquinho mais. Ei, olha a terra, contempla o que eu tenho na tua vida. Mas não é tempo ainda. Não é que pessoas são injustas, não é que pessoas esqueceram de você, é porque ainda não deu tempo determinado por Deus. Porque a vaga que existe hoje não compete a você, não está no teu nível. Não serve para você essa vaga é de outro. Vai ser levantado outro padeiro. O teu negócio, José, você vai ser governador. Você vai governar a maior potência da terra na época, que foi o Egito. Essa vaga que eu tenho para você, José, não é que o homem esqueceu de você, não é que não te deram, eu vou sair, irmãos, eu já vi, eu vou sair dessa igreja porque aqui não me dão uma oportunidade. Eu vou sair desse lugar porque é assim, porque é assado. Eu vou embora porque é aqui, porque... Você vai encontrar a vaga pequena. Se sair procurando, vai achar, mas vai achar uma coisa pequena. O que Deus tem, irmãos, está além do que pedimos e pensamos. Está além do que pedimos e pensamos. Mas tem gente que sonha com coisa pequena. Poxa, o copeiro esqueceu de mim.
Não, José, vai chegar a hora. Até o dia que o faraó tem um sonho, e ele ficou perturbado com o sonho. Os encantadores e magos do Egito não puderam decifrar o sonho. Ei, vai se abrir uma cortina aí, ó. Irmãos, tem pessoas que é específico para alguma coisa em algum momento. Em algum momento vai ser específico, alguém vai precisar de você. Alguém vai precisar de mim. E vai chegar a hora de Deus falar: abre o calabouço, abre-se as cortinas, porque está chegando. Está chegando. A preciosidade de Deus está chegando. Aquilo que o Senhor lapidou, aquilo que Ele preparou, está chegando o tempo, está chegando a hora. E Ele vai chegar em lugares altos. Ele vai exaltar o nome do Senhor. E grandes coisas acontecerão através da vida daquele que o Senhor marcou, daquele que o Senhor selou, daquele que atravessou o deserto, andou em cavernas, foi injustiçado, foi difamado, foi perseguido, aquele que já não aguentava mais tanto sofrimento. Chega uma hora que Deus fala: ei, levanta-te, coloca-te de pé. Senhor, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, tudo que eu te disser você vai falar. Vai lá, chegou a hora, chegou o momento. E quem sabe, irmãos, esse momento pode estar às portas. Essa hora determinada por Deus pode estar às portas e a gente está afoito. Eita Deus, irmãos, como Deus falou comigo com essa palavra. Há quantos anos eu espero, irmãos, por uma promessa? E estou passando, entra ano e sai um. Deus, eu estou aqui, eu não esqueci ainda não. Mas o tempo de Deus, irmãos, foi determinado, e quem sabe esse tempo esteja chegando. Espera um pouquinho mais de tempo, porque há tempo para todas as coisas. Porque o Senhor, irmãos, Ele precisa trabalhar e ajustar o corpo de Cristo, que somos nós. E se algum membro desse corpo ele está desajustado, Deus vai trabalhar para ajustar. E nesse ajuste às vezes dói. Às vezes é desconfortável, às vezes é complicado você passar por um processo do qual você não programou, você não queria, mas chegou o momento, o copeiro morre, 2 anos depois. Poxa, o faraó teve um sonho, ninguém interpretou, ele tá com medo, preocupado. Peraí, lembrei, chegou o tempo, chegou a hora. Ei, faraó, ficou preso um homem comigo lá, que ele tem a sabedoria, ele tem um espírito muito excelente, chama ele lá. Lembra de Daniel? Era um príncipe na Babilônia, mas era perseguido. Ele era perseguido porque Daniel incomodava, porque ele tinha um selo, ele tinha marca, ele tinha um projeto de Deus na vida dele. E o rei Belsazar, ele tem um sonho e não sabe interpretar também. E a mulher chega e fala: ei, tem um jovem aqui chamado Daniel, de um espírito muito excelente. Quando vai chegar uma hora que alguém vai te procurar. Não, peraí, eu conheço um jovem, eu conheço uma pessoa, um homem, uma mulher, peraí, eu tenho uma pessoa que vai te ajudar. Irmãos, eu estive dentro de uma empresa uma vez, sentou um rapaz na minha frente assim, ó, a gente almoçando junto, e aquele moço terminou de comer, e ele, enquanto ele esperava eu terminar, ele colocou a mão no cabelo assim, puxou o cabelo, chegou a estremecer, e quando eu olhei, ele estava chorando. Irmãos, olha só, que coisa fantástica, eu me alegro muito quando eu me lembro disso. Tudo começou lá com o meu enteado, isso que eu vou falar. Eu falei: o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Está passando mal? Ele falou para mim: eu não aguento mais. Eu falei: o quê? Ele falou: meu filho. O que acontece com seu filho? Está nas drogas, no crime? Ele falou: não, cara, não é isso não. É que tudo que é meu, ele quebra. Quebrou meu videogame, quebrou meu celular, quebrou meu som, quebrou o retrovisor do carro, e eu estou a ponto de quebrar ele. Um rapaz crente. Eu falei: há quanto tempo é crente? 10 anos. Eu falei: você tem mais filhos? Tem. Eu tenho um exatamente de 10 anos, que é o tempo da minha conversão. Ele falou: irmão, eu já perdi a conta de quantas campanhas eu já fiz para resolver esse problema, e o problema não resolve. Então ele orava pelo filho para Deus resolver. Eu falei: amém, varão, talvez eu consiga te ajudar, mas vamos lá. Eu falei: com a tua mulher, não com a minha mulher, é normal. Eu falei: e o pequeno? O pequeno é normal, o problema é o maior, que já tem 18 anos. Eu falei: então tá bom, varão. Então vai aqui a resposta das tuas orações. Sabe o que esse filho está fazendo? Ele está chamando a tua atenção. Ele só está dizendo assim: pai, olha para mim. Pai, olha para mim. Eu falei: como é que era a tua vida antes da conversão? Ele falou: era alcoolismo. Eu falei:
falei, então você não foi um pai presente para esse menino. Ele cresceu no tamanho, mas a mente dele ainda é de uma criança. E essa criança ainda busca o afago paterno que você não dá. Então ele quebra as tuas coisas. Ele não sabe falar, pai, me dá um abraço. Ele quebra as tuas coisas. Ele faz o que ele está fazendo. Ele só está dizendo, pai, olha para mim. Aí eu falei, mediante a experiência, muito provável, ele senta perto do mais novo, belisca, puxa o cabelo. Aí ele puxou o cabelo dele de novo. Ele falou, misericórdia. É justamente isso. Ele falou, quando ele faz isso com o menor, tem vontade de socar ele. Eu falei, não, varão. Ele está mexendo no menor porque para o menor você olha. O menor teve privilégios afetivos e o maior não teve. Então ele está dizendo, pai, a mesma atenção que você dá para o pequeno, dá para mim também? Eu falei, quantas vezes você tomou banho com esse menino? Não, nunca fiz. Quantas vezes você deitou no chão da sala? Não, nunca fiz. Já brincou de figurinha com ele? Não. Você algum dia já lavou o carro lá e brincou? Aquela brincadeirinha boba de pai e filho, jogar água? Não, nunca fiz. Eu falei, então faça. Ele olhou para mim e falou, nossa, eu estava esperando uma coisa, uma resposta de Deus, uma coisa assim, né? É só isso. Eu falei, sim. Ele falou, irmão, eu vou aplicar até as vírgulas que você falou, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Irmãos, passaram-se os dias. Como é que eu aprendi isso? Com o meu enteado dentro de casa. Um dia eu conto a história, irmão, da relação dos dois meninos. E aí, Deus me deu esse ensinamento, eu estou diante de uma situação. Deus falou, Silas, é agora. Lembra o aprendizado, todo o teu processo. É agora, tem alguém precisando de você. Irmãos, uma empresa com 3.000 funcionários, o Senhor me levou lá, e eu só fiquei lá 8 meses. Deus só me levou lá por causa desse homem, por causa desse problema. E era uma empresa, irmão, que eu queria seguir carreira lá dentro. Eu tinha um plano de carreira. Deus falou, não, eu não te chamei para seguir carreira, meu propósito com você é outro. Eu não quero que você seja um padeiro, você vai ser governador. Eu falei, tá bom, Deus, tá bom. Irmãos, alguns dias, não lembro quantos dias depois, eu chego lá, o rapaz, eu estava sentado almoçando, ele já tinha almoçado. Ô, meu irmão, você por aqui, que bênção, que me abraçou assim, eu sentado, ele em pé, ele abraçou minha cabeça, começou a beijar minha cabeça assim, e numa euforia assim. Eu falei, meu irmão, o que está acontecendo? Que euforia. Ele falou, meu irmão, você não vai acreditar, cara. O menino mudou da água pro vinho. Ele está com um sorriso bobo nos lábios, parece um bobo alegre andando de casa, com um sorriso. Eu falei, o menino mudou? Quem mudou foi o pai dele. Lembra? Às vezes a gente quer mudança do outro, e quem precisa mudar é você. O pai dele mudou. Aí ele falou, parou e falou, meu irmão, tem um casal de amigo meu com o mesmo problema, você não pode ir lá ajudar? Eu falei, eu não. Misericórdia, irmão, você me ajudou com tanta vontade. Eu falei, não, Arão, você já aprendeu, agora é a tua hora, vai lá e ensina também. Seja um instrumento nas mãos de Deus, vai lá. Irmão, só para encerrar, eu quero ler um texto bíblico, onde Deus nos leva para a gente aperfeiçoar, para Ele aperfeiçoar a nossa vida, porque Ele tem propósitos. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 4. Para encerrarmos essa mensagem, diz assim, ó, Efésios 4:11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Fiquemos com essa mensagem para que cresçamos. Amém? Pastor?